Olá, bom dia. Eu sou o Paulo Almeida e vou estar explicando aqui sobre paralelismo em Python usando a biblioteca de multiprocessing. Basicamente, então, a gente tem que a definição de paralelismo é poder rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como os computadores modernos têm mais de um core no processador, tipo o Intel i5 tem 6 cores, o Ryzen 5 tem 6 cores, a gente consegue executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, no caso 6 cores, consegue executar até 6 coisas ao mesmo tempo. E nesse caso aqui, a gente vai estar executando código em Python, certo? Paralelo. Bem, primeiro a gente tem a diferença entre processos e threads, tá? O processo é basicamente a instância do Python ali, do interpretador. Então, tu rodou um código em Python, tu está rodando um processo em Python. O que significa que se a gente quiser rodar múltiplos processos, seria mais ou menos a mesma coisa que a gente tivesse múltiplos janelas de Python, assim, rodando múltiplos códigos em Python. Como se tu abrisse dois terminais e rodasse o código em Python em cada um. Processos é... E o processo é bem coisa de sistema operacional mesmo, no teu computador. Então, assim, como tem o browser de internet, o editor de texto, a gente tem o código Python, tem algum processo no background ali no computador. A gente tem o processo, então ele tem coisas de sistema, tipo identificador do processo, que é o PID. O processo tem, locação de memória, ele pode usar portas do computador, coisas assim que são mais específicas do que a thread, certo? Então a thread ela é a execução dentro do processo. Então tu pode ter múltiplas threads dentro de um único processo e a thread está sempre atrelada a um processo. Então basicamente tu tem um processo, ele pode criar múltiplas threads. Então, e a thread é basicamente a execução do código, certo? Normalmente um processo tem a thread principal ali, que é que vai rodar o código, que é o que a gente está programando normalmente, certo? Tem um arquivo simples ali de Python, que a gente vai ver aqui em seguida. Então aqui basicamente tem um arquivo bem simples de Python, tá? É um processo, rodou ele no interpretador lá de Python, tem um processo rodando uma thread principal, é isso. Bem, aqui a gente começa então com nosso código em Python de printar o Hello World, só que esse daqui tem um pouco de diferença, que é esse if, underline, underline, name, underline, underline, igual, underline, underline, main, underline, underline. Isso basicamente significa que ele está basicamente perguntando pro processo, olha, o nome do processo é o main, então, tipo, é o processo que tu executou do interpretador. Então, quando tu chamou Python, rode meu código, meu script.py, é esse o código que está rodando? É esse aqui é o principal? Se sim, então roda essa coisa dentro do if, certo? Então isso é importante aqui, por quê? Porque quando a gente está lidando com múltiplos processos, a gente só criar uma linha, tipo, cria um novo processo. E aí a gente vai, cria um novo processo que vai rodar esse código, que vai criar um novo processo, que vai criar um novo processo, que vai criar um novo processo. Então a gente conseguiria entrar num loop de infinitos processos. E usando esse if, só o processo que tu rodou do interpretador, então o processo que tu mandou rodar, vai rodar o que está dentro desse if. Então se eu quiser criar um processo, é legal criar dentro desse if. E isso é interessante também usar caso esteja fazendo não só para processos, mas para algumas coisas, tipo, tu fez um código que calcula a sequência de Fibonacci, e aí tu vai usar isso em outro projeto teu. Se tu só importar esse código, só tiver lá na primeira linha calcular a sequência de Fibonacci, toda vez que tu importar esse código, toda vez que eu vou usar esse arquivo Python junto com outro projeto, ele vai rodar aquele código. Então é importante colocar dentro do if para eles só rodar o código que tu quer quando tu chame o projeto, certo? Bem, então aqui a gente consegue ter a demonstração, bem simples aqui. Rodei, printou Hello World. Aqui eu estou usando basicamente um Jupyter Notebook aqui, que é o Colab do Google, mas é basicamente essa a ideia. Rodou aqui, tá aqui o código, rodou. Agora se a gente for para como é que a gente cria um processo, certo? Então a gente vai importar a biblioteca de multiprocessing, a gente vai ter uma função que a gente vai usar, então nesse caso a printing function aqui, de exemplo, que ela só printa olá de um novo processo. E aqui dentro do nosso if main process, if name main, a gente está criando um processo P, que o target aqui é qual função que ele vai executar, então está mandando ele executar essa printing function. Aqui são os argumentos da função, como a função não recebe nada, está vazio. E esse pstart ou prun, que a gente pode usar para rodar o nosso processo, e o pjoin, que ele vai esperar o nosso processo que a gente criou terminar para o nosso código rodar, certo? Para ele terminar o código. Então, basicamente assim, quando tu cria um processo,
ele vai rodar independente do que tá do resto do código aqui. Então o que a gente tem normalmente é que a gente trabalhou até agora com um processamento. Tu começa no começo do arquivo, roda até o final e é isso. Agora com multiprocessos, na hora que ele chegar nesse novo processo, ele vai criar um novo processo que vai rodar independentemente do... Então aqui, criou esse processo, iniciou. Se aqui no teu código tiver, printa outra coisa, ele vai printar, ele vai continuar rodando. Só que agora tem um novo processo separado que vai rodar só essa função print. De novo aqui no exemplo. Deixa eu colocar aqui. Printing function. Printou, então aqui como eu disse, se a gente colocar aqui para printar alguma outra coisa, olha só, continua. Ele vai printar aqui dentro, continua, certo? E é outro processo que está pintando, que não é o printing function. Bem, voltando para os slides, a gente tem que a próxima coisa, bem, aqui, de novo, criação do processo, passa o target, os argumentos que a gente quer, a gente pode iniciar o processo com start ou usando o run, e o join, e a gente pode colocar um timeout aqui, caso a gente queira, só espere até 10 segundos, se passar de 10 segundos, eu não quero mais esperar, então continua. Então aqui a gente fica criando o processo, passando os argumentos, certo? Passar com vírgula, é legal colocar uma vírgula a mais. Vamos colocar aqui de novo vamos rodar aqui. My name is Bob. E é isso, a gente pode mudar aqui para Edu, por exemplo. E rodar aqui, trocou o nome para Edu. Voltando aqui para os nossos slides. Bem, o que a gente pode fazer é especificar o método que ele vai usar para criar um processo. Então, em vez de usar um for, que é o que já vem de default, a gente pode usar um spa, um fork server, e cada um faz uma coisa um pouquinho diferente aqui, mas outro pode não especificar também, que em geral a gente não vai precisar especificar. Bem, aqui a gente tem um nome do processo, tá? Que a gente pode dar um nome para o processo que é só um nome, tipo, ele só para identificação, ele não vai ter nenhuma função dentro do coisa. A gente pode ter múltiplos processos com o mesmo nome, é só pra gente identificar, caso a gente esteja trabalhando, queira dar um nome para facilitar, é isso. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e printar processorson. Se eu pedir para ele printar e não passar um nome aqui, ele vai printar, ó, tipo, processo 6. E eu posso printar aqui Então, tipo, esse nome não tem muita importância. Algumas outras coisas a gente pode pedir para o processo PID, que é o ID do processo, né? Esse é do sistema operacional mesmo, então a gente pode usar ele para, tipo, encontrar no nosso bloco de processos do sistema operacional o ID. Então, tipo, se um processo der errado, a gente pode usar o kill para matar ele pelo terminal, coisas assim. A gente tem algumas outras opções, tipo, se ele está vivo, a chave de criação, de autoria, coisas assim. A gente pode citar o processo como daemon, que é tipo daemon, que é basicamente, se ele é um processo background que não vai interagir com o usuário, então normalmente é tipo loggers ou alguns sistemas que monitoram. E os processos daemon tem algumas coisas específicas, assim, sobre eles não podem ter filhos, então eles não podem criar novos processos, né, coisa assim. A gente também tem o exit code, que a gente pode usar para saber como é que o processo terminou. Então aqui tem algumas coisas, se ele foi terminado pelo sistema, ele vai retornar um 0. Se ele foi terminado passando um número, ele vai retornar esse número. Se ele deu algum erro, ele vai retornar negativo, coisas assim. A gente pode ter algum jeito de terminar ele pelo código, né? Usando terminate, kill, close. Ou, até agora que a gente não usou nenhum deles, ele termina sozinho o processo. Na hora que ele termina de rodar, o processo já morre. Esse é um dos jeitos mais fáceis, na minha opinião. Caso, em geral, assim, se a gente não estiver usando nada muito específico, não precisa. Bem, um dos jeitos que a gente pode trabalhar que é o mais fácil é usar uma pool de processo, certo? Uma piscina, né? Um agrupado ali de processos. Então aqui o exemplo que a gente tem, está passando a função com os números, a gente pode colocar mais números aqui, por exemplo. E aí ele está só levando ao quadrado.
E o bom é que ele está mapeando a função f para cada um desses caras em múltiplos processos. E ele já faz isso bem automaticamente pra gente, sem a gente ter que se preocupar muito. E aqui dentro do pool, esse número é quantos processos vão ser criados. Então eu posso até pedir aqui para ele printar o... Poderia pedir aqui para ele printar o PID, eu acho. Vamos ver se isso dá certo. Faz um print do teu p.id ou um nome, talvez. Fosse mais... tá, é PID, eu acho. PID. Função. Não? Tá. Vamos pedir para ele printar o nome. Tá. Vai ver que o processo do pool não tem como tá como P de pool, talvez. Eu acho que ele não deva ter esse acesso. Mas então aqui a gente seta quanto? Se a gente setar 1, é basicamente como se estivesse criando um novo processo para rodar as coisas dentro dessa função. Bem, a gente pode criar, dentro esse n, como eu disse, é o número de processos que a gente vai precisar. Se a gente não colocar nada, vai usar o número de cores que a gente tem no nosso CPU, ou o número que ele consegue acessar de cores, mais ou menos. A gente consegue aplicar ele para uma função, a gente consegue aplicar ele de forma síncrona para uma função, a gente consegue fazer um mapeamento, como estava no exemplo, a gente consegue mapear de forma síncrona. Esse é síncrono porque ele não vai parar ali aqui, desse jeito que a gente está fazendo, ele vai parar para fazer a função. De forma síncrona ele vai, ele vai chamar ele vai falar, o novo processo faz a função enquanto eu continuo executando meu código. A gente tem o IMAP, a gente tem o IMAP unorder, e a gente tem o StarMap async, e tem vários jeitos diferentes, mas o map é o que eu acho mais fácil. A gente também pode fazer o close, terminate, join, e se a gente não precisa fazer nenhum deles, se a gente usar o if, pool, sp, que é o que eu acho mais fácil, o que está no exemplo. A gente também tem o async result dele, que é caso a gente use algum método assíncrono, a gente vai precisar pegar o resultado dele de forma assíncrona, que é tipo um desses exemplos. Esse exemplo aqui tem coisas de formas assíncronas. Vamos voltar aqui pro exemplo. Então basicamente o que ele está fazendo é, ele está pedindo para fazer essa função para o número 10 elevar ao quadrado, então aqui ele vai printar o 100. Depois a gente está pedindo para ele fazer um map do range de 0 até 10, né? Então 0 até 9 incluso. Depois a gente pode usar o it e o IMAP para ele fazer, me dá nova iteração, me dá o próximo. E a gente consegue pedir mais um, por exemplo, ele vai printar aqui o 9, certo? Posso pedir de novo o next, ele vai printar aqui o 16, isso. E esse é usando a forma assíncrona dele, né, ou o map. Mais um exemplinho aqui de pool. Bem, para trocar informações entre processos, a gente pode usar o queues, né, que é basicamente uma lista, praticamente. Uma lista com ordem de chegada. Que é o primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser atendido. Basicamente uma lista de, fila de espera. Ou um pipe, certo? Um cano ali, né, uma ligação. Que a gente pode ser de um sentido só ou ambos os sentidos, que um objeto pode mandar e o outro pode receber. A queue, mais fácil aqui, cria uma queue, passa a queue para o processo. Com esse key aqui, passa ele para o processo. O processo recebe a nossa queue e vai colocar alguma coisa dentro da queue. E aqui a gente pode tirar o que tiver dentro da queue. Certo, então rodando aqui. Colocamos aqui um item, eu posso colocar outro e tirar outro aqui também. Deixa eu colocar de novo aqui mais um item aqui, 43. Nada, sei lá, -1 aqui e hello 2. E aí se a gente rodar, ele vai pegar o... tá. É porque eu copiei a coisa errada. Desculpa, aqui embaixo é o get. Aí ele vai rodar, pegou o próximo. Certo, e uma maneira também de fazer isso é... Como tá aqui no slide de novo, deixa eu colocar aqui no slide. Aqui a gente pode colocar um tamanho máximo para ela. A gente tem essas funções tipo keysize, empty, full, mas elas não são tão... Não pode confiar tanto nessas funções, porque pode acontecer do teu processo chegar... Um processo chegar e falar, tá vazia a queue? Aí retorna, tá vazia. Mas logo no seguinte, um outro processo coloca alguma coisa dentro. Então, não tem como a gente ter garantia que tá realmente vazia, porque
alguém pode ter acabado de colocar ou acabado de tirar algum item. O put é o que a gente coloca, a gente pode pedir para bloquear, esperar até ter algum espaço usando timeout. Espera até 10 segundos, se não tiver nenhum espaço dentro de 10 segundos, dá esse erro de timeout. A gente pode colocar sem esperar. A gente pode colocar o objeto e a gente pode pegar o objeto com get, né? Remove um item. De novo, a gente pode pedir para bloquear até receber o item isso, e quanto tempo que a gente quer bloquear. A gente pode fechar a queue também depois. Mas ela também já é chamada automaticamente, caso a gente não use. Então não precisa muito, pode usar esse join thread, cancela o join thread. E aqui a gente tem um exemplo então de queue. Vou voltar aqui pro... Então que a gente tem o que bota os números ímpares e aqui que bota os números pares. E aí o processo que rodar primeiro vai colocar. Então a gente chama um processo para colocar os números ímpares, um processo para colocar os números pares, e depois que no final a gente faz um while que não tiver, quando não está vazio, a gente vai receber. E como que nossos processos já rodaram, a gente sabe que ninguém vai colocar mais nada, a gente pode usar esse queue empty, porque não vai ter ninguém mexendo na queue tranquilamente. Então aqui colocou todos os números ímpares, depois colocou todos os números pares. E aqui não tem garantia, tá, que um processo vai rodar primeiro do que o outro, mesmo que a gente chame esse aqui primeiro do que esse. Em geral, o que a gente chamar primeiro vai rodar primeiro, mas é possível que ele fique, o sistema operacional faça ele ficar, dê uma segurada nele e o que coloque os pares primeiro aconteça antes do que coloque os ímpares. Como está no slide aqui, uma das execuções que eu fiz, os pares rodaram primeiro e colocaram antes do que os números ímpares. Bem, a gente pode usar então, em vez da queue, também um pipe que a gente coloca algum item, né? A gente coloca o negócio para se comunicar. Um exemplo aqui, vou mandar essa sequência aqui, essa lista de elementos. O nosso processo criado vai mandar essa lista de elementos e o nosso processo pai aqui que criou vai receber esse item. Então é esse exemplo aqui, certo? Criamos alguma coisa. Opa! Então a gente vai colocar alguma coisa aqui e vai receber aqui no... mandar ele receber. Bem simples. Outro jeito de se comunicar entre processos, normalmente os processos são independentes, mas a gente pode querer comunicar eles algumas coisas mais específicas, tipo variáveis e arrays, coisas assim. Então a gente usa a gente pode importar value e array, e aqui a gente usa, tipo, eu vou ter o meu número que vai ser um value do tipo float, que vai começar com 0, ou a gente pode ter um array do tipo inteiro que vai ter range de 1 a 10, certo? Começar de 0 até 9. E aí o nosso processo target aqui vai receber, vai colocar um novo valor para o nosso número e vai receber o nosso array e vai colocar. É sempre importante, tem que passar esses valores, certo? A gente cria, eu não consigo só chamar número aqui se eu não passar para o processo, tem que passar aqui para o processo na criação dele. E aqui ele só está negativando todos os números, então a gente consegue ver o exemplo aqui embaixo, é esse aqui. E da mesma forma que a gente consegue passar aqui... Da mesma forma que eu consigo passar aqui, eu consigo alterar esse cara aqui embaixo e fazer tipo o contrário aqui. Então eu pedi para esse cara printar o valor em vez de trocar. Então... tá, porque aqui é número, ponto value, e aqui é o n, certo? Então ele setou para 3.14 e aqui printou 3,14, certo? Tá, ele está printando aqui embaixo também. Eu posso mudar aqui e falar, olha só, tu vai receber o meu n e vai multiplicar ele por 2 aqui. Igual a 2. Pronto. Então o primeiro processo recebe 3.14, aí ele retorna e esse processo aqui multiplica ele por 2, certo? Bem simples. Então a gente pode, o número, o D é para o número double, né, float, o I é para o número inteiro com sinal, a gente pode usar o I maiúsculo para inteiro sem sinal, o B para char, U para Unicode characters. Tem vários tipos de dados que a gente pode usar, mas em geral a gente vai usar o D e o I, certo? Que é o que a gente está mais acostumado. O I é o de inteiro, já o normal inteiro, e o D é o equivalente ao float, já que a gente usa normalmente. Mas se tu quiser saber mais um valor específico, tu pode pesquisar aqui o Arrays of Numeric Values, e o nome disso é um typecode. E tem lá uma tabelinha com typecodes, tamanhos deles, coisas assim. Bem,
a gente pode usar então para um manager, que ele vai controlar objetos mais específicos, certo? Então a gente vai poder colocar dicionários, listas, namespaces, locks, esse tipo de coisa mais flexível do que usar o jeito que a gente estava fazendo. E ele usa network, então a gente pode até comunicar com outros processos, mas é mais devagar do que só alterar a memória. Aqui tem um exemplo bem simples, a gente está criando aqui um dicionário e embaixo também uma lista, e manda para o processo, printa, vamos fazer aqui no exemplo. Aqui está passando os processos, está alterando aqui o nosso dicionário, está adicionando valores, e aqui embaixo está invertendo a lista, né, que a gente criou de 0 a 10. Bem, algumas vezes a gente quer sincronizar os processos, certo? Importante sincronizar os processos quando? Quando algum ponto deles a gente quer que vários processos cheguem no mesmo ponto e esperem naquele ponto. Então, por exemplo, todo mundo terminou de ler um CSV, ou por exemplo, a gente tá fazendo, sei lá, uma simulação de moléculas, a gente quer simular o T0, a gente quer simular todas as moléculas, e antes de passar para o T1 a gente quer que todas as moléculas sejam simuladas. Então a gente vai simular todas as moléculas em T0, depois vai simular todas elas em T1, então a gente tem que sempre esperar todos os processos terminarem em T0 para daí poder partir para C1. Ou, em outro caso também bem importante, é caso a gente queira mexer em alguma coisa com um pouco mais de cuidado. Então a gente não pode ter dois processos mexendo na mesma coisa ao mesmo tempo, principalmente na escrita. Na leitura não tem muito problema, mas na escrita sim. Então, tá escrevendo um artigo, um CSV, por exemplo. A gente não quer que dois processos escrevam a mesma linha ao mesmo tempo. Isso pode dar um erro. Em geral não vai dar com arquivos, porque o sistema operacional já cuida disso para nenhum processo escrever duas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante ter. Ou também, talvez a gente tenha um número de recursos limitados e a gente só quer um número de processos. Então, um exemplo disso na vida real seria, não sei, tu tem um número de garagem, de lugares para estacionar no estacionamento, e a gente só quer que, só tem 10 lugares, então só pode 10 carros entrarem de cada vez. Mas o mesmo negócio daquele shopping, um andar tem 50 estacionamentos, 50 vagas. Então tem lá um contador lá que cada carro que vai entrando toma uma vaga, até que cabe as vagas daquele andar, então tu vai ter que usar o próximo andar, coisas assim. Bem, caso a gente queira que só um processo acesse alguma coisa em tempo, tipo, nesse instante só tem um processo só acessando isso, a gente vai usar um lock. Então isso é para escrita, então tipo, CSV, a gente não quer que vários processos escrevam ao mesmo tempo, a gente só quer que um processo escreva naquele momento, então a gente vai usar um lock. Ou do variável, a gente não quer que vários processos editem a mesma variável ao mesmo tempo, então a gente vai usar um lock. A gente pode adquirir o lock, né, a tranca com o acquire, e pode mandar bloquear ou não, e usar um timeout, né, por caso tenha um limite de tempo. Então, caso a gente não use um não bloqueante, se ele não conseguir, ele vai só falar não consegui, e aí tu vai ter que cuidar do jeito, mas em geral a gente vai usar o bloqueante, certo? Tu vai ficar esperando ele no código, vai dar o acquire, e até ele conseguir, ele não vai sair daquela linha de código, e ele não vai ficar executando também, ele não vai ficar tipo, num for ali, for acquire. Ele usa um sistema inteligente mesmo, que o processo para o que ele tá fazendo, parou, fica ali esperando, liberou a lock, ele tenta pegar, se ele conseguir, aí sim ele continua, se não, ele não continua. E o release, né, para depois que a gente pegou a lock, a tranca, a gente usou o que a gente quer fazer, então alterou a variável, a gente vai liberar essa tranca. É importante, se a gente for usar o release, é importante a gente usar esse finally. Então a gente pega a lock, faz o código que a gente está dentro de um try, e finally para liberar esse lock. Caso a gente esteja escrevendo, por exemplo, no CSV, e aí o nosso CSV, crashou ali, alguma coisa, não conseguiu escrever, e o nosso processo, deu pau, já era, crashou o programa. Se ele ficar com a lock, só ele tem a chave, só ele tá com a tranca. Então todos os outros processos estão esperando que essa tranca seja liberada, mas nosso processo perdeu a tranca, já era. Então por isso a gente precisa do finally, para que a gente tenha, deu problema aqui, tudo bem, ele vai rodar esse finally, ele vai rodar esse release. Então a gente vai ter certeza que se o nosso thread der problema aqui, ele vai rodar esse release, então ele vai liberar essa tranca. E o outro jeito de fazer em vez de o acquire é com o if, ele já garante isso pra gente. Se a gente fizer o if my lock, a gente coloca o código que a gente quer rodar dentro desse if, e aí quando sair ele já vai liberar tudo certinho com finally e tudo mais. Então aqui um exemplo bem simples de lock. A gente está fazendo lock acquire só para printar o hello world, então só uma pessoa vai printar o hello world por vez. Opa, aqui ficou estranho mesmo assim, mas ficou bonitinho. Vai ficar assim bonitinho. Só uma pessoa vai printar o hello world por vez. Ou a gente pode usar o if.
que é a mesma coisa, exatamente. A gente criou a lock, passou o processo, importante passar a coisa pro processo. E aí aqui ele faz o acquire, e aqui a gente está usando só o if, e é exatamente a mesma coisa. Pode ver aqui exatamente a mesma coisa, o mesmo código. Eu prefiro usar o if, e esse if a gente pode usar ele com várias coisas, com semáforo, com várias coisas assim. Bem, um exemplo aqui de por que é importante usar o lock, certo? Se a gente não usar o lock nesse exemplo aqui, o que a gente tem basicamente? Um processo ele está rodando process range, então aqui 1000 vezes, ele está adicionando mais um no nosso valor desse result aqui, que é uma variável que eles compartilham, a gente está adicionando mais um nessa variável, então vai adicionar mais 1000 basicamente nessa variável, certo? E a gente tem 50 processos, e cada processo vai adicionar isso. Então o número que a gente vai ter no final é o número de processos vezes o quantas vezes eles adicionaram mais um, que são 1000, então a gente vai ter 50.000, certo? Se a gente só rodar assim, sem nenhuma lock, com eles compartilhando essa variável, ó, o valor que a gente recebeu aqui no result, a gente começou ele com 0, adicionou, a gente recebeu um valor que não é, e ele vai mudar cada vez que a gente executar, tá? Dá pra ver. E porque um processo pode tentar pegar esse valor, adicionar mais um, tava 2, mais um, 3, e salvar em cima. Mas ao mesmo tempo que ele está salvando, outro processo está rodando. Qual é o valor que está atualmente? Tá 2. Então vou adicionar mais um e 3. Então eles vão salvar ao mesmo tempo. Então vai salvou 3, o outro vai salvar 3 em cima. Isso pode causar isso, a gente perdeu uma unidade ali nesse tempo, né? 2 processos salvaram o mesmo número. Então com esse lock, só um processo de cada vez vai poder salvar esse valor. Então vai chegar, minha vez de rodar isso, eu vou adicionar um próximo, de coisas assim. E aqui embaixo usando o lock, né? Se a gente colocar o lock aqui, o acquire, a gente pode ver que ele consegue sempre, ele vai dar sempre o mesmo valor, que é o esperado. Bem, outra coisa que a gente pode usar é esse rlock, que é um que a gente pode pegar múltiplas vezes, o mesmo processo pode pegar o lock múltiplas vezes. E para liberar ele vai ter que liberar múltiplas vezes, certo? O mesmo número de vezes que ele pegou, no caso. E esse aqui garante que só o processo que está com essa lock pode liberar essa lock. Em geral, a gente não vai liberar uma lock aleatória, tipo, outro processo vai liberar uma lock, mas só o lock um processo aleatório pode liberar a lock de outro processo. Aqui no rlock não, só o processo que tem a lock adquirida pode liberar ela. Então aqui, exemplo de novo, bem simples. Com rlock, usando o if, a gente pode usar um if mylock e o if mylock aqui de novo. Ele adquirir a lock 2 vezes. Então ele vai rodar a primeira e nunca vai rodar o first hello world e aqui a gente está criando 3 processos, cada um vai printar o seu first, cada um vai printar o seu hello world. Então a gente sabe que nunca vai acontecer dele printar um hello world first do 0, depois printar o do 1 logo em seguida sem printar o do segundo, porque todo mundo vai parar nesse lock aqui para printar o primeiro hello world, depois que printar ele já vai ter essa lock aqui, então ele já vai conseguir printar o segundo, certo? Bem, alguma coisa similar a lock é o semáforo, mas lock a gente só pode ter uma unidade. O semáforo a gente pode ter múltiplas. Então assim, como por exemplo do estacionamento, né? A gente tem 10 vagas de garagem. Se a gente tivesse uma lock, a gente teria que falar, beleza, tem um estacionamento, só uma pessoa pode entrar, então entrou uma pessoa, pronto, tem quantas vagas ainda? Tem 10, tá. Próximo quem quer entrar? Tu. Beleza, pode entrar. Aqui 10 carros podem entrar ao mesmo tempo. Tem 100 carros, 10 conseguiram um ticket da vaga, conseguem entrar. Então a gente cria um semáforo passando o número de valores que a gente quer. A gente pode fazer um acquire aqui usando o block e um timeout. E a gente pode liberar mais do que um semáforo. Bem interessante isso, tá? E infelizmente a gente não pode fazer o acquire de mais de um semáforo ao mesmo tempo. Então, tipo, se um processo não tem como a gente fazer um acquire 2 e ele vai garantir que vai ter 2 semáforos liberados. Então a gente pode causar o problema de, imagina, tem 3 semáforos e 2 processos. Não, desculpa. A gente tem 2 semáforos e 2 processos. Cada processo quer pegar 2 semáforos de uma vez só. Então a gente tem um carro super grande que quer pegar 2 vagas de uma vez só. A gente tem 2 carros bem grandes que querem pegar as 2 vagas de uma vez só. Pode acontecer que um semáforo pega uma vaga, um carro pega uma vaga e o outro carro pega outra vaga. E aí um vai ficar esperando o outro largar e o outro nunca vai largar porque ele vai estar esperando o outro pegar, entendeu? Então não tem como a gente fazer o acquire. Se a gente fizer 3 acquires seguidos, 3 semáforos, não tem garantia de que a gente vai pegar todos eles em sequência, então a gente pode causar ali uma tranca permanente.
Então, um acquire só, sempre. Aqui o código de exemplo do semáforo, bem simples, cria um semáforo com 3, eu vou printar 10 threads, vão tentar printar, 10 processos vão tentar printar. A gente vai ver que ele vai fazer em bloquinhos de 3, certo? Porque são 3 semáforos os prints, mas não é necessário que seja bloquinhos de 3. E aqui eles saem estranhos, porque um tenta printar, aí ele tenta dar a quebra de linha, mas daí o próximo já começa a printar junto. Então, mais ou menos isso, mas é um exemplo bem simples aqui. Bem, a gente pode ter a barreira, certo? Que é basicamente o contrário de um semáforo. Aqui a gente está esperando que o número certo de elementos cheguem para a gente poder liberar a passagem. Então, a gente está esperando. Só vai passar quando tiver 10 processos chegarem. Então, a gente vai esperar 10 processos chegarem, tentar fazer o acquire da barreira, para daí sim a gente conseguir liberar. E a gente pode usar esse action aqui para passar o que eles vão fazer quando eles terminarem, certo? Então, o processo vai chegar, vai pedir o wait, pode ser com timeout. E ele vai ficar parado até os números de processos pegarem a mesma barreira. Então a gente tem algumas funções aqui da barreira que a gente pode pedir, tipo quantas threads ainda faltam para passar a barreira, quantas estão esperando, se a barreira está quebrada inteira. A gente pode fazer um reset, um abort da barreira, mas não é indicado, tá? Em geral a gente prefere criar outra barreira para ter certeza que vai funcionar. Então aqui um exemplo bem simples é... A gente tem a barreira, a gente tem 5 processos, a barreira tem 5 elementos, então só quando todos os processos chegarem na barreira que eu liberar. E aí quando a barreira quebra, cada um vai receber um identificador aqui, aleatório ali, de 0 até o número de elementos. Então aqui o processo que pegou esse identificador 0 vai printar, então só um vai printar, só ele vai printar esse aqui de passou a barreira, certo? Ou o que a gente também pode fazer é passar a ação, então quando a barreira quebrar, a gente vai fazer essa after passing, que é essa função que eu criei, que só printa passou a barreira. E é basicamente a mesma coisa que a anterior. Certo? Bem, a gente pode criar um evento. Um evento é quase que uma barreira, mas alguém sinaliza, assim. Então, tipo, todo mundo chega e fica esperando, até alguém fala, evento aqui, setei ele como verdadeiro. Então aí todo mundo pode passar. Então o processo vai chegar, vai usar o wait, com timeout. Algum outro processo tem que dar set. Então o processo que não está esperando tem que dar o set, certo? Então a gente não pode mandar todos os processos esperarem, senão eles vão ficar esperando para sempre. Tem que ser algum processo antes dele esperar, ele tem que dar o set. A gente pode ver aqui, sabe, se a barreira está quebrada ou não. A gente pode dar um clear. Então reseta a barreira para reseta o evento para falso aqui, então não permite que os processos, então faz com que os processos chegarem de novo aqui e vão ficar esperando. Então aqui a gente tem um exemplo, certo? Aqui a gente tem um lock pro print aqui que eu usei, porque senão o print ficava muito zoado. Então aqui a gente está rodando 5 processos, cada um tem um número. E quando chegar o segundo processo, ele vai liberar todos os processos para passarem pelo evento. Quando chegar o terceiro processo, ele vai limpar o evento. Então ele vai impedir que novos processos passem por esse evento. E o nosso evento aqui no caso tem um timeout de 2 segundos. Então, chegou os processos. O processo 4 chegou e não conseguiu passar, porque o 3 resetou. E aí deu timeout e ele conseguiu passar depois. E aqui a gente não tem garantia, tá? De que o processo 3 vai chegar antes do processo 4. Porque esse exemplo aqui, o processo 4 pode chegar antes e passar, porque o 2 liberou. Então o processo 2 liberou a barreira para todo mundo. Chegou o 4 antes do 3, passou. E chegou o 3, fechou a barreira e fechou o evento aqui sem problema. A próxima coisa que a gente tem é uma condição, certo? A condição ele serve para notificar os processos. Então a gente vai chegar e vai fazer o acquire e o release da condição. Ele é tipo uma lock. A gente também tem um wait, então o processo vai ficar fazendo o wait da condição. A gente pode pedir para ele esperar por uma função aqui, alguma coisa. Ou a gente pode também notificar um outro processo que não está esperando, pode notificar um processo ou pode notificar todos os processos. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, certo? Uma função que espera 5 segundos. A gente vai fazer um processo entrar nessa condição, ele vai esperar até essa função de 5 segundos entrar na verdadeira, que é o que essa função faz, ela só dorme por 5 segundos. Então chamou a função, levou 5 segundos, retorna na verdadeira, então ele vai poder passar. Aqui a gente poderia usar uma função tipo, terminou de coletar os dados, então a gente está coletando os dados,
E esse cara terminou de coletar os dados, ele chama a função vê, não terminou, retorna falso. Ah, não terminou. Agora sim terminou, então a função retorna true e aí sim ele pode passar. A gente pode dar aqui, mostrar o exemplo aqui, condição esperar 5 segundos, tá esperando, vai passar 5 segundos agora e ele já vai conseguir passar aqui. Se a gente der um return false aqui, isso significa que ele nunca vai retornar, tá? Então ele vai aqui, tá esperando. Tá esperando. E é isso. Bem, o Notify, ele é bem interessante porque a gente consegue notificar. Então a gente tem aqui um exemplo de produtores, que os produtores vão criar itens e os consumidores que vão consumir esses itens. Esse é um problema bem famoso de computação distribuída, assim, paralela, né? Então aqui se a gente fizer no exemplo, bem, a gente tem então que o nosso produtor ele vai esperar um tempo aleatório aqui de 1 até 6 segundos, vai dormir por esse tempo. Depois a gente vai pegar a nossa condição, e ele vai criar um número de itens aqui, de alguns itens, e vai colocar eles numa queue. Esse item é um número aleatório de 1 a 100, e ele vai só printar aqui, olha só, eu sou o produtor tal, e estou colocando esse item. E ele vai notificar quantos itens ele colocou. Então, ele colocou 3 itens, ele vai notificar 3 pessoas que estão esperando pela condição. O consumidor é outra coisa, ele fica esperando pela condição e ele vai pegar um item, certo? Quando ele for notificado, quando algum produtor produzir alguma coisa, vai notificar todo mundo, vai notificar algum consumidor, o consumidor vai receber esse item e vai pegar o item e vai printar ele aqui, basicamente. E aqui a gente só cria consumidores, é bom a gente ter um número de consumidores sempre dividido, o de produtores sempre dividido por de consumidores, porque isso aqui dá certo, senão a gente pode ter um consumidor faltando ou um consumidor a mais, e a gente pode ver que o produtor 1 colocou o número 72, o consumidor pegou o número 72. O produtor colocou esses valores, o consumidor pegou. Então é legal que algumas... Então a gente fica esperando até que alguém outro complete alguma coisa e notifique a galera que está esperando que tá pronto, certo? Então o que a gente tem aqui no final então é a thread, certo? Que é diferente de processo, a thread, como eu expliquei lá no início, ela é mais simples, usa menos recursos e é basicamente igual ao processo, certo? Só tem algumas pequenas diferenças, tipo a gente vai importar a thread, mas o código é o mesmo. Certo, então vamos vir aqui, vamos fazer um exemplo de thread. Beleza, printa, é o mesmo exemplo lá do começo de printa só que agora em vez de ser um novo processo, uma nova thread. A gente pode até vir aqui em outro código e usar threading aqui em vez de processo aqui usar thread. E aqui em vez de ser processo usar uma thread aqui, a gente vai conseguir rodar esse aqui. Esse aqui é o que tá... Esse aqui é o que eu estraguei transformando em false, né? Vou colocar aqui para retornar true depois de 5 segundos. Esperou, vai esperar 5 segundos e... Bem, a gente só passou por uma thread, certo? Esperou 5 segundos. A thread é mais barata do que um processo. Que, de novo, processo é um processo sistema operacional, tudo mais. Então vale mais a pena usar threads em geral do que processos. Mas algumas coisas a gente precisa usar um processo. Tipo, às vezes quando tu vai usar outras bibliotecas, especialmente, alguma coisa que vai conectar à internet, um processo só pode acessar algum número de portas. Estão criando múltiplos processos, esses processos podem acessar mais portas, certo? Pode ter uma porta para cada processo. Ou também que eu estava usando uma biblioteca esses dias que eu precisava usar o Octave, então o Octave eu só posso chamar um Octave por processo, então eu não posso usar threads, eu tenho que usar processos. Bem, uma coisa para se prestar atenção é deadlock, certo? Para não gerar a parte do código que fique travado e nunca pare de executar. Usar as locks para acessar arquivos e coisas assim que podem ser estragadas na escrita. Então, para ler a mesma variável não tem muito problema dois processos acessarem, mas se eles estão mudando essa variável, é bom lembrar de colocar uma lock. E também lembra que o nosso computador só pode rodar algumas coisas em paralelo. Então, tem 6 cores, só vai rodar 6 coisas em paralelo. Então não adianta criar, eu vou criar 300 processos que aí vai rodar 300% mais rápido. Não. Quanto mais processos, também mais coisas para o teu computador ter que lidar, então pode diminuir a velocidade. Então assim, não precisa criar sempre o número de coisas do teu processo, mas assim, eu tenho data de 300 dias. Então vou criar 300 processos para cada um fazer a data do seu dia. Não vale a pena. Eu tenho data de 10 dias.
Então eu vou criar 10 processos, cada um vai fazer a data do seu dia. Legal, mais simples. Então é isso. Qualquer dúvidas, podem mandar.